Glória a Deus, amém. Vamos adentrar, vamos sentar. Que noite abençoada, amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Aleluias. Amém. Abre a Bíblia de vocês lá em João 17:3. João 17:3. Amém. Quantos acharam? E a palavra do Senhor fala assim: e a vida é esta, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, graça nós te damos nessa noite. A Deus apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas. Senhor Deus, já participamos, ó Deus, desse início de culto abençoado, Pai. Já, Senhor Deus, apresentamos diante de Ti as nossas orações, a nosso louvor, nosso coração quebrantado diante do Senhor. Pai, agora, Senhor Deus, chegou o momento, Pai, mais importante da Tua igreja, Senhor Deus, que é o momento da Tua palavra, Senhor. Essa palavra será ministrada por mim, Deus. Senhor Deus, que o Senhor coloca, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, para que eu venha transmitir aos Teus filhos. Desde já, Deus, apresento diante de Ti, Deus, a Tua igreja, este lugar. Apresento diante de Ti a minha vida, Senhor Deus, que eu venha diminuir e que o Senhor possa crescer, Pai. Que eu venha ser, Senhor Deus, nessa noite um instrumento vivo em Tuas mãos, Pai, para transmitir, Senhor Deus, essa palavra. Desde já, Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Glória a Deus, amém. E a palavra que eu tenho para trazer hoje se encontra assim: conhecer a Jesus e a revelação da cruz. Quantos já tiveram a revelação da cruz? Quantos já puderam experimentar a revelação da cruz? Sabia que a revelação da cruz, quando nós temos a revelação da cruz, ela muda o nosso antes e depois de conhecer a Cristo? Por quê, pastor? Porque todos aqueles que tiveram a revelação da cruz, a sua vida nunca mais foi a mesma. Ou seja, quando as pessoas recebem verdadeiramente a revelação da cruz, tudo aquilo que Jesus passou por nós, é impossível nós termos a mesma maneira de pensar e a mesma maneira de agir. Experimentar a revelação da cruz, ou seja, o poder de Deus através de Jesus, que Ele sofreu para alcançar a nossa redenção. Ou seja, Jesus, Ele sofreu para que nós pudéssemos termos uma vida de paz, de alegria e desfrutar do amor dEle. Ou seja, Deus, Ele, lá em Romanos 3:23, vai falar que todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Ou seja, não teve um que veio nessa terra, a não ser Jesus, que não pecou e que não carece da glória do Pai, que não carece do favor de Deus. E como que Deus teve que fazer para poder fazer com que as pessoas entendessem, ou fazer com que a humanidade fosse resgatada novamente para o plano original do qual Ele criou? Ele teve que enviar o seu Filho Jesus numa cruz para padecer por todos os nossos pecados. Quais são esses pecados? Às vezes, uma mentirinha, por mais pequena que seja, simplesmente essa mentira nos afasta do amor de Deus. Essa simples mentirinha nos impede de viver o melhor de Deus. E Jesus, Ele não morreu para ser admirado ou como mártir. Jesus, Ele morreu, Ele se entregou para a sua missão
foi tomar o meu e o seu lugar, cancelando todo espírito de dívida. Quando Jesus o entregou, se entregou naquela cruz, por sua vontade, por amor por nós, ele não se entregou simplesmente por se entregar. Ele fez aquilo ali por amor. Por quê? A palavra vai dizer que Jesus ele foi entregue como ovelha muda ao matadouro. E ele teve que passar e foi passando todo o sofrimento por amor de nós. E ele não fez isso para que nós pudéssemos simplesmente o admirar. Mas ele fez isso para que se cumprisse o propósito pelo qual Deus determinou sobre a vida dele. Ele estava no seu trono de glória. E Deus pediu para que ele descesse, para poder resgatar nós, para poder resgatar as nossas vidas. Deus tinha naquele momento duas escolhas. Ou permitisse que a humanidade, ou permitisse que todos nós padecesse e sofresse as consequências do nosso pecado, ou sacrificar o seu Filho Jesus. Mandar o seu Filho Jesus morrer numa cruz, para poder tomar o nosso lugar naquela cruz e resgatar novamente a humanidade dos seus pecados. Tanto que ele veio justamente para isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, mas Jesus ele veio para tirar os meus pecados, mas se eu continuar pecando, o que vai acontecer? A palavra de Deus fala que todos nós temos consciência, sim ou não? Você tem consciência daquilo que você faz? Você tem o livre-arbítrio de decidir o que você quer e o que você não quer, sim ou não? Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos a liberdade de fazer umas escolhas. E Gálatas 7 vai dizer que todo homem pode fazer as escolhas, e é certo de fazer escolhas, mas temos que analisar bem as escolhas que fazemos. Por quê? Porque todas as escolhas têm uma consequência. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. E se hoje você chegou neste lugar, eu gostaria de pedir a Deus que Ele pudesse te levar até a revelação da cruz, até a revelação do que Jesus fez para poder te resgatar do pecado, para poder te resgatar desse mundo. Você não foi comprado simplesmente por moeda corruptível. Você não foi comprado simplesmente por um dinheiro, por um valor. Você vale mais. Qual é o meu preço? Cada um de nós valemos mais do que o dinheiro que tem no mundo inteiro. Por quê? Porque nós fomos comprados com preço de sangue. E não foi qualquer preço de sangue. Assim como o Johnny ministrou na semana passada, dizendo que nós fomos para ser resgatados a preço de sangue. E foi um preço de sangue muito puro. O sangue de alguém que não cometeu o pecado, que veio nessa terra e deixou em sua palavra um testamento de como devemos andar nessa terra, como devemos viver. Aqui tem todas as instruções para o ser humano, para um jovem, para todos aqueles que buscam andar com Ele, buscam andar com Jesus, caminhar nessa terra. A palavra fala que foi por um preço muito alto. O preço de uma alma para Deus, ou seja, Deus ama o mundo inteiro, que entregou seu Filho unigênito para morrer para todo aquele que nele crê. Basta crer e confessar. Pastor, eu creio que Jesus, Ele entregou-se pela minha vida. Mas você já confessou publicamente, diante de todas as pessoas, que você crê em Jesus? Que você confia em Jesus? Que você anda com Jesus? Eu antes de vir para Brasília, eu tive uma oportunidade de conhecer uma jovem. E essa jovem, ela escreveu uma carta no dia que eu estava vindo da Bahia para cá. Essa carta, essa jovem era uma jovem cristã. E ela escreveu assim: confie em Deus, entregue a tua vida a Ele, confie nele. No momento que você estiver com dificuldade, fala para Ele. É mais fácil nós falarmos aquilo que está passando conosco, para um amigo, para um colega, mas muitas das vezes é tão difícil abrir o nosso coração e falar com Deus, sim ou não? Às vezes queremos esconder os nossos erros de Deus, e deveríamos ser o contrário.
quando nós errarmos, seria a primeira pessoa que nós deveríamos falar, era com Deus. Pai, eu pequei, eu me arrependo. Lembro que no início da minha convenção, no início da minha caminhada com Jesus, eu fiz algo que não agradou a Deus. E naquele momento eu pedi perdão ao Senhor. Por eu pedir o perdão a Deus, eu senti uma paz no meu coração, uma paz que não dá para explicar. O próprio Espírito Santo se agradando do meu gesto. Por quê? Porque às vezes, antes de nós conhecermos a Jesus, nós pecávamos, mas não se arrependia. Mas quando você começa a ter o conhecimento da palavra de Deus e de Jesus, intimidade com o Senhor, à medida que você erra ou que você falha, porque todos os dias nós carecemos de pedir perdão pelas nossas falhas. Todos os dias nós carecemos de pedir perdão pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados diante de Deus. E à medida que você confessa os teus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar. Ou seja, Ele é fiel e justo para que te perdoar de todo o pecado e de toda injustiça. E a ponto de você poder experimentar o milagre da salvação, o milagre da redenção. Mas você só poderá experimentar esse milagre através da revelação da cruz, deixando todos os teus pecados aos pés da cruz. E saindo dessa revelação, tendo a revelação da cruz, você falando: Deus, eu não aceito viver da mesma maneira. Hoje eu tomo uma decisão de viver uma nova vida, de me transformar em uma nova criatura, viver em obediência e em retidão de vida para contigo. O Salmo 22, a partir do verso 1, vai descrever um pouco da revelação que o próprio Davi teve do momento que Jesus seria crucificado. Davi, ele não estava lá no tempo que Jesus estava sendo crucificado. Ele não estava lá no dia. Mas a palavra de Deus, ela é tão forte e tão transformadora, que a palavra do Senhor mostra o próprio Davi tendo a revelação de que um dia Jesus iria passar. E no Salmo 22, verso 1, Davi escreve assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de mim a salvação e as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém também não tenho sossego. Davi estava tendo aqui a revelação de Jesus sendo crucificado naquela cruz. Davi estava vendo através do seu erro. E Davi teve um momento em que Davi pecou diante de Deus, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. Só que Davi tinha algo muito importante que todos nós devemos ter. Quando Davi errava, verdadeiramente e rapidamente, ele voltava e reconhecia o seu erro. Porém, ele cometeu um adultério e ele tentou esconder aquilo que ele fez. Ele tentou esconder e não falar nada. Porém, a palavra fala que Deus usou o profeta Natã para confrontar Davi. E no momento que Davi foi confrontado, ele se arrependeu, caiu em si. E Deus teve misericórdia da vida de Davi. Deus teve misericórdia da vida dele. Assim como Deus tem misericórdia das nossas vidas todos os dias. Lamentações vai dizer que a misericórdia do Senhor, ela se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. Pois a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Só que, imagine você vivendo uma vida errada todos os dias. Já pensou você sendo um mau filho todos os dias diante da tua mãe e do teu pai? Vai chegar um momento que teu pai e tua mãe vai ter que te corrigir, sim ou não? Assim também é Deus. O Senhor, a palavra fala que Ele corrige a quem Ele ama. E Deus não quer que nós possamos viver de qualquer maneira.
Por isso que ele deixou as suas instruções em sua palavra. E aqui, Davi, ele teve essa visão, essa revelação de Jesus sendo crucificado. E no momento do verso 1 dessa palavra quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Era Jesus quando estava sendo crucificado e todos os nossos pecados estavam sobre ele. Deus não aguentou ver Jesus carregando os nossos pecados, porque Deus, ele é tão santo que ele teve que virar as suas costas para Jesus, pois ele estava levando a imundícia, a iniquidade e as transgressões de todos nós sobre ele. E ali ele estava sofrendo. Nós podemos ver que no mesmo Salmo 22:12 fala o que estava acontecendo com o corpo de Jesus e com Jesus naquele momento. No verso 12 fala assim: há muitos touros que me cercam e fortes touros de Baçã que me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz um leão, e despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu dentro de mim. Cessou o meu vigor, e como um caco de barro, a língua me seca e me apega ao céu da boca. Assim me deitas ao pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, transpassam minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, e os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Reparte entre si a minha roupa, e sobre a minha túnica lança sorte. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim por minha força minha. Apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das pressas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aqui Davi estava tendo a visão do que estava acontecendo com Jesus, quando todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Fala que o diabo, ele veio com tanta força e tanta opressão sobre o corpo de Jesus, porque quando estava ali, Jesus nós é o ser humano. Não sei se você já teve algum de vocês já se machucaram, já se cortaram. No momento que você se cortou, dói ou não dói? Imagine o corpo de Jesus sendo totalmente desfigurado pelos açoites, totalmente desfigurado pelos cravos que foi sobre as suas mãos, sobre os seus pés. Imagine tudo isso acontecendo com alguém que era justo e que não cometeu nada para estar ali. Aquele lugar era para quem está pendurado no madeiro, era eu e era você. Mas Deus, Ele nos amou tanto que Ele preferiu sacrificar o seu Filho para nos dar a oportunidade de sermos resgatados para Ele. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, entregamos a nossa vida para Ele, somos participantes do reino de Deus. Somos chamados de filhos e somos irmãos de Jesus. Ou seja, Jesus, ele teve que passar por tanta aflição, por tanta dor, por nos amar. Tanto que no Getsemane, quando ele estava prestes a ter que passar por esse momento da crucificação, a sua oração foi tão forte que seu coração sabia o que ele teria que passar para nos resgatar, que o seu suor foi um suor de sangue. Alguns estudiosos e especialistas falam que a pessoa, ela só pode suar sangue se o momento se ela estiver angustiada e oprimida. Você sabia que até a gota de sangue do suor de Jesus pode nos curar de toda a opressão, pode nos curar de toda a depressão, de todo tipo de doença que vem sobre as nossas vidas.
nós podemos ver que em cada palavra deste salmo, vemos refletido a dor, angústia e a incerteza que Jesus sentiria enquanto estaria pendurado naquele madeiro. Podemos experimentar e ver isso. Nascer na revelação da cruz. Todos os cristãos devem receber a revelação da cruz, pois se participarmos dessa morte, do sofrimento de Jesus, com Ele também receberemos, ou seja, todos nós, se levarmos a nossa mente a ver o momento dessa crucificação e o sofrimento de Jesus, e podermos experimentar em nossas vidas, para que podemos morrer também a nossa velha natureza. Como é a nossa velha natureza, pastor? A minha carne, ela tem vontades, e se eu permitir e dar lugar à vontade da minha carne, eu não oro, eu não jejum, eu não cumpro os propósitos de Deus, eu não me arrependo, eu não me quebranto. Isso nos impede de servir a Deus. A palavra do Senhor fala que Ele resiste um coração soberbo, mas Deus, Ele não resiste um coração quebrantado, um coração que se ajoelha e se arrepende diante dEle, que fala: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas hoje estou aqui arrependido. Existe arrependimento e existe remorso. Remorso, não sei se você já pediu desculpa por algo que você fez, mas instantaneamente depois você voltou a fazer. Aí você vai lá e novamente pede desculpa. Isso é um sinal de remorso. Mas quando é um sinal de arrependimento verdadeiro, é quando você sabe que você errou o alvo e você se arrepende. E nunca mais, todas as vezes que você pensa em errar novamente, você lembra: eu sei a consequência do que isso causa na minha vida. Eu não vou mais errar porque eu já passei por esse erro. Isso é arrependimento. É você falar: nunca mais irei fazer isso novamente. Quarto, 3. Jesus tomou o nosso lugar. O lugar de que lugar Ele tomou, pastor? O lugar da maldição. O profeta Isaías deu a conhecer a nossa maneira espiritual que nos encontrávamos. Como, pastor? Lá em Isaías 1, do 2 ao 5, escute, ó céu, e ouça a terra, porque o Senhor é quem fala. Creio no filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Os bois conhecem o seu dono, o jumento o seu lugar, onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não me atende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendentes de malfeitores, filhos do que praticam o mal. Rejeitam o Senhor e desprezam o Santo de Israel. Voltaram para trás, porque vocês insistem em ser castigados, e porque continuam em rebeldia. Toda a cabeça está doente, e todo o coração está enfermo. A palavra do Senhor mostra, aqui nesse momento da visão que Isaías teve, que todas as pessoas estávamos como sendo rebeldes diante de Deus. E para isso, o próprio Deus teve que colocar Jesus pendurado no madeiro, para poder pagar um alto preço, tomar essa maldição sobre si, para nos dar uma bênção, para que nós possamos ser abençoados. Deus põe o céu e a terra como testemunha do dia. Deus põe o céu e a terra do dia, do diagnóstico espiritual do povo e também do preço da sua libertação.
como o Senhor nos vê hoje. O Senhor não nos vê como rebeldes, sem entendimento, sem conhecimentos, pecadores, assim como Isaías 1 falou, carregado de maldade, como uma geração de malignos e depravados, que abandonou ele, provocando a sua ira e dando-lhe as costas. Mas apesar disso, Deus nos ama tanto, que Ele continua vendo nós também, como aqueles que serão resgatados por Jesus, à medida que entregarmos a nossa vida para Ele. Como um pai que buscou uma forma para salvar o seu filho, e ele encontrou na única via de redenção, que era através do seu filho Jesus Cristo. Deus, ele encontrou a única via de redenção para nos resgatar de toda a maldição, de todo o pecado, através do seu filho Jesus. Quando Jesus foi pendurado no madeiro, pendurado na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as maldições que éramos para nós pagar. Por isso que a palavra fala que foi por preço de sangue que fomos resgatados. A palavra fala que à medida que nós aceitamos Jesus e entregamos a nossa vida para Ele, já tomamos posse também da bênção do Senhor. Deus tinha de tomar a decisão, assim como eu falei, ou destruiria toda a humanidade novamente, assim como Ele fez no tempo de Noé, ou castigava a humanidade na pessoa do seu Filho unigênito. Isaías 1,6: desde a planta do pé, do alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, uma e outras, que foram limpas, não foram nem limpas e nem atadas, e nem tratadas com azeite. Assim foi Jesus quando recebeu as 39 chibatadas por mim e por você. A palavra fala que desde a planta do pé de Jesus até o fio de cabelo dele, não havia nada são. A palavra fala que quando que os judeus, eles tinham a tradição de dar 40 chibatadas em todos aqueles que, os malfeitores, os ladrões, o que cometia coisas abomináveis. Tanto que quando Jesus morreu, ele foi pendurado ao lado dele 2 ladrões. Por misericórdia, deram 39 chibatadas em Jesus. Mas na ponta daqueles açoites, na ponta daquele chicote, tinha ali pontas de ferro e pontas de osso. À medida que era açoitado o corpo de Jesus, vinha sobre aquelas pontas daqueles açoites carne viva. O seu corpo não ficou todo desconfigurado. E podemos ver isso também lá em Isaías 52:14. Quando podemos ver a visão que Isaías teve, 52:14, fala como é que ficou o corpo do Senhor, de Jesus, depois da crucificação, quando ele estava sendo pendurado no madeiro. Pois muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto era tão desfigurado, muitos dos que muitos de qualquer outro, a sua aparência, mais do que outro filho do homem. Assim, causaram admirações às nações. Os reis fecharão a boca por causa dele. Porque verão aquilo, mas não lhe foi anunciado. Entenderão aquilo que não tinham ouvido. Assim Isaías teve a visão de como estava o corpo de Jesus. A palavra fala que os açoites e o que Jesus sofreu foi tamanho de que a sua cabeça teve o dobro do tamanho de uma cabeça normal. O seu corpo foi totalmente desfigurado. 53, a partir do verso 3, fala que Jesus naquele momento era desprezado e o mais rejeitado entre os homens.
homens de dores, e que sabem o que padecer. E como um de que os homens esconde o rosto, ou seja, todas as pessoas não tinham coragem de olhar para ele, porque não era bonito. Estava vendo que o corpo dele estava todo deslacerado. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões. E a palavra fala: e moído e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe uma sepultura como ímpio, mas como rico esteve em sua morte. Embora não tivesse feito injustiça nenhuma, nem engano fosse encontrado em sua boca. Verás a prosperidade e alongarás os seus dias. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Até aqui. O Senhor Jesus, Ele fez tudo isso por amor por cada um de nós. Ele nos amou tanto que passou tudo isso aí, tendo a certeza do que o que Ele estava fazendo naquela cruz não seria em vão. Não seria simplesmente por fazer. E se hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, reunidos, é porque alguém pagou um alto preço por nós. E não foi qualquer preço. Foi preço de sangue. Foi um preço que todo o seu sangue se desvaiu. Não ficou uma gota de sangue. Até no momento que foi perfurado com a lança o seu coração, a palavra fala que do coração de Jesus saiu água e sangue. Ou seja, o coração de Jesus, ele explodiu. E só acontece quando há uma explosão no coração. O coração de Jesus explodiu por amor de mim e de você. A palavra mostra que o amor dele foi um amor incondicional. Existe um amor que é condicional. O amor de Jesus é comparado a um amor de mãe. Você pode fazer algo errado, mas mesmo assim, a tua mãe te ama. Existe mãe e mães, né? Existe aquela mãe que cuida, existe aquela mãe que ensina, que dá afeto, mas existe também outro tipo de mãe. Só que a palavra de Deus, ela é tão tremenda, que na palavra do Senhor fala: mesmo que a tua mãe e teu pai te despreze, e não queira saber de você, eu, o Senhor, te amo tanto, estou contigo todos os instantes. Ou seja, o amor de Deus para nós é um amor tão incondicional, que não há nada, por mais que você tenha cometido um pecado absurdo, o amor do Senhor é tão maravilhoso, que Ele te ama mesmo assim. E Ele quer que você se arrependa e possa, a partir de hoje, confiar e entregar nele de todo o teu coração.